Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Articulamente. Meu nome é João, sou fisioterapeuta e hoje, para ajudar a apresentar o programa de hoje, nós temos aqui a Marisa, que a Marisa é formada em estética e também agora recentemente ela é formada em biomedicina. Seja bem-vinda, Marisa. Muito obrigada. E hoje, para falarmos aqui de um tema muito importante, nós temos o Dr. André Freitas, ele que é médico vascular e angiologista. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, meu jovem. É uma honra estar aqui, o João, a Marisa. A Marisa tive a satisfação de conhecer hoje, Sim. né? Depois de um longo e Muito tempo, muito né? tempo. Caminhava meus pacientes para ela fazer a drenagem linfática e tal. E a gente só se conhecia por telefone, Instagram e WhatsApp, né, Marisa? É Hoje eu verdade. tive a satisfação de conhecê-la pessoalmente. Olha só, muito bacana, né? Doutor André, antes da gente iniciar, né, eu gostaria de primeiro agradecer à Clínica Fisioform, né? A Clínica Fisioform que permite toda essa estrutura do podcast, né? Então eu vou deixar o link na descrição aí da clínica, né? Quem estiver precisando de qualquer tipo de tratamento fisioterapêutico, né, psicólogo, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, praticamente quase todas as áreas multidisciplinares da saúde, nós temos aqui na Clínica Fisioform. Doutor André, como que tu foi parar nessa tua especialização da parte vascular? O que que te encantou e te levou para esse lado? Bom, João, algumas coisas elas acontecem naturalmente, né? Quando você inicia uma faculdade, e a faculdade de medicina, ela tem 6 anos de graduação, e aos pouquinhos tu vais, mais ou menos, te direcionando para um lado, para o outro, certo? Porém, como eu fui estudar fora, e tu sempre, quando sai para estudar fora, você sempre quer retornar para tua cidade de origem, tu tens que ir já pesquisando o mercado de trabalho. E lá pelo terceiro ano da faculdade, eu tem algo pô, eu sempre quis fazer algo que as pessoas não fizessem tanto, né? E, enfim, pô, cirurgia vascular é um negócio legal. Vamos ver quantos vasculares tem na cidade. Eram poucos naquela época, na década 92, 95 eram pouquíssimos. Eu disse, opa, tá aí uma chance bacana da gente estudar depois e voltar para a tua cidade. E ali, terceiro, quarto ano da faculdade, terceiro ano eu já tive a primeira vez a disciplina na faculdade, na graduação, e assisti às cirurgias no hospital para ver se eu ia gostar daquilo, né? E interessante que quem dava aula para nós, cara, aquele cara era fantástico, o Dr. Valmor Bels. Ele era um dos caras mais importantes da cirurgia vascular no Brasil. Só que ele começava a operar às 6 da manhã em ponto. Então a gente tinha que acordar às 5 da manhã e antes das 6 tinha que estar lá no Hospital Santa Isabel, em Blumenau, para poder acompanhar as cirurgias. E sim, eu me encantei com a cirurgia de varizes. Quando você é estudante, você não tem muita paciência para ver, e aquilo eu gostava de ver aquilo. E quando entrava nas cirurgias, até a forma como você te ajudavam a segurar nos materiais, a usar uma agulha de crochê. Gente, se você não sabe, para você pescar uma veia, você tem que usar uma agulha de crochê, assim como a minha avó, a sua avó. Eu tive que aprender a fazer isso. Então, eu adorava aquilo, isso era um teste de paciência. E às vezes você ficava no início, ficava num quadradinho ali, pescando e pescando um tempão, e pô, não saía nada, não saía nada. Aí depois você começa a pegar o jeito e tal. Então, isso me deixou muito encantado. Passado toda essa fase, depois a gente fez a especialização, né? E aí, olha só que interessante, né, João? A minha mãe, a minha mãe morreu cedo, com 63 anos, né? E eu tinha 97, eu tinha 24 anos, 24 anos, né? Eu estava no sexto ano da faculdade. Veja, no terceiro ano eu fui estudar, eu já tinha me encaminhado para essa especialidade, certo? Só que, pô, vou puxar no tempo, a minha mãe sofreu a vida inteira de problema circulatório. Eu lembro da minha mãe, ela não usava roupa curta, eu já era mais senhora, e estava sempre com a perna enfaixada, você veja, né? E sim, ela sempre ia nos vasculares da cidade para tratar aquela ferida. E olha só, são coincidências da vida. Depois que você começa a entender como é que eu fui parar nessa área, né? Então, tudo isso é muito interessante. E assim aconteceu. Eu fiz
Residência de cirurgia geral aqui em Joinville, foram 2 anos. Depois foram mais 2 anos de cirurgia vascular em Curitiba, né, além dos 6 anos. E depois os cursos de especialização, né? Recentemente eu tive fora, tive para aprender a fazer o que eu faço, né? E trazer para cá para poder atender todos os meus clientes. Até porque pouco tempo atrás se tinha que cirurgia vascular era estética, né? E Não, não é só hoje, isso, né? e hoje a gente tem essa noção de que a cirurgia estética ela também é qualidade de vida, né? Como que você consegue distinguir, ó, Distinguir, distinguir isso isso aí. da melhor forma para o pessoal de casa? Assim, ó, veja, eu me encaminhei, porque assim, a especialidade que eu atuo, ela tem muitas nuances. Você pode clinicar, você pode operar, você pode fazer cirurgia arterial, você pode fazer cirurgia venosa, você pode fazer ultrassom de veias, né? Ultrassom vascular, enfim, é uma coisa muito ampla. Não dá para fazer bem todas as coisas ao mesmo tempo. Eu me direcionei mais para o lado estético. Mas já atendi muita ferida, já fiz muita cirurgia arterial, já atendi gente baleada no São José com lesão vascular. Só que chega uma hora, o cabelo branco vai aparecendo, tu começa, aí eu tenho bastante, né? Então a gente começa a se direcionar para algo mais é, que eu gostava de fazer, entendeu? E que rende financeiramente também muito mais. Então, é dessa forma que a gente vai se encaminhando, né? É muito legal. Você acha que a cirurgia estética é só para deixar a perna bonita? Não, muitas vezes a pessoa tem o sonho de tratar aquelas veias e tirar aquelas varizes. E você vê o sorriso estampado no rosto daquela paciente, é muito legal, muito bom. Essas questões de varizes, né? Quais que são os fatores que ocasionam ela? Isso está relacionado com a genética, está relacionado com hábitos de vida? De tudo um pouco, né, João? Você veja que o principal, sem dúvida nenhuma, é herança familiar, né? Se você é portador de varizes, né? É porque você herdou isso dos teus pais, dos teus avós, enfim, de alguém na tua família. E certamente isso você vai transmitir isso para os seus filhos, ok? Porém, tem outros fatores que acabam também interferindo, né? Às vezes a forma como você trabalha no seu dia a dia, se muito tempo sentado, se muito tempo de pé, questão hormonal interfere muito, né? A mulher tem muito mais varizes do que o homem. O número de gestações também varia. Você ter uma gestação, você ter 10 gestações, né? A questão do peso interfere. Quanto mais peso, mais difícil é o retorno venoso. Você muitas vezes acaba tendo mais varizes. A falta de atividade física é um dos fatores também primordiais. Então tem algumas coisinhas realmente que interferem bastante. Explicando a varizes de um modo fácil, assim, como que a gente pode caracterizar ela? Bom, para a pessoa poder entender o que é uma variz. A variz é uma veia, né? A veia tem uma função de fazer a drenagem da perna. Então a artéria leva o sangue, a veia traz de volta. Essa veia, como tudo em nossa vida, ela envelhece, ela fica doente com o tempo. E ela vai deixar de fazer aquela função que ela está destinada a fazer. Então essa veia ela vai ficar doente, ela vai aumentar de tamanho, ela vai aumentar de calibre, aumentar de tamanho, de quantidade. Com o tempo ela começa a causar sintomas, né? Como dor, como peso, como cansaço nas pernas, muitas vezes causa inchaço. E pode também trazer muitas complicações, né, João? Como, por exemplo, com o tempo ela começa, além de aumentar de tamanho e quantidade, ela começa a manchar a pele, ela tem a questão do sangramento, às vezes você tem uma veia assaltada, pode bater, fazer um sangramento. A gente está acostumado, mas o paciente em casa muitas vezes vê aquele sangue todo, se assusta, né? Tem a questão também da trombose. Quem tem mais varizes tem uma chance aumentada para fazer a trombose, que é o entupimento dessas veias. E num estágio mais avançado, tem a questão também das úlceras de perna. Esse, por exemplo, o caso que a minha mãe tinha. Minha mãe nunca pôde operar das varizes
E com o tempo, com a evolução da doença, ela desenvolveu a úlcera venosa, que é um problema extremamente complicado, grave, que traz assim, a questão funcional muito severa, a pessoa deixa de trabalhar, tem dor. Então é uma coisa muito complicada de tratar também. A erisipela, ela entra algo parecido com isso? Como que ela é? A erisipela é outra coisa, tá? A erisipela tá relacionada ao sistema linfático. O sistema linfático também faz parte da circulação, tá? Quando esse sistema linfático ele infecciona por uma bactéria, geralmente é uma porta de entrada que você tem na pele, seja na própria pele da tua perna ou entre os dedos dos teus pés, essa bactéria entra e faz a festa. Então, ela infecciona, faz uma inflamação, uma infecção da pele do tecido subcutâneo, né? Ele cai na corrente sanguínea, a pessoa tem febre alta, tem íngua na virilha, um mal-estar geral, é uma coisa mais complicada. Coisa bem Mas não remédio. tem nada a ver com as varizes, tá? É outra coisa. É, a erisipela, normalmente, ela tende a causar o linfedema, né? Como sequela, sim. Como sequela, né? É. Qual é a prática de tratamento nesse caso? O ideal é o seguinte, tá? É você identificar precocemente a doença para poder entrar com o antibiótico certo, Uhum, para minimizar a questão da sequela, certo? sim. Muitas vezes, você mesmo entrando com o antibiótico certo, a pessoa pode ter uma evolução gravíssima, muitas vezes. Pode pegar uma bactéria que você entra com aquele antibiótico, não dá a cobertura adequada. Às vezes é uma bactéria altamente virulenta que causa necrose de pele, necrose de tecido gorduroso e pode inclusive até matar muitas vezes, tá? E no pós, né, no pós-tratamento é o que você já conhece, né? A questão da Sim. drenagem, que é fundamental, o A uso gente, das meias ou das ataduras inelásticas. é, aqui na clínica a gente tem trabalhado com a físio também, justamente para fazer o trabalho completo, né? De fisioterapia, mais compressão e laser. Uhum. O que a gente trabalha bastante é isso. O que mais você poderia indicar como tratamento? Porque existe um problema na questão do paciente Aderir ao aderir ao tratamento. tratamento. Exatamente isso. Na realidade, veja, Marisa, a gente encaminha porque a parte de pós, da fisioterapia pós-doença é muito importante. Uhum, E aí você vai mandar para aquele profissional que está capacitado para conduzir aquele tratamento. Agora, o que a gente pode fazer realmente é tentar entrar na cabeça do paciente, olha, você tem que tem que aderir ao tratamento, você tem que levar a sério. Muitas vezes ele não entende. Então ele tem que entender que essa etapa do tratamento é fundamental para que reduza a taxa de complicações. Então ele tem que ter realmente o fisioterapeuta adequado para aquilo ali. porque muitas vezes o paciente, ele sabe que ele precisa usar, por exemplo, uma meia, Sim, ou qualquer forma, tem as Circades, tem vários, né? sim. Mas ele acha calor, Não o é. paciente ele acha sempre de uma dificuldade, né. E aproveitando a deixa, eu gostaria de saber sobre o lipedema. Ah. Poderia falar um pouquinho pra gente, até para diferenciar o lipedema do linfedema para nós? Então, veja, Marisa, a questão do linfedema é mais líquido, tá? É mais Uhum, líquido. O lipedema, a doença da moda, agora todo mundo quer achar uma justificativa para a dor da perna, enfim, para o lipedema, né? Muitas vezes a paciente até é obesa e quer justificar a obesidade no lipedema. ah, E às vezes é complicado para gente dizer para o paciente, olha, a senhora pode ter lipedema, mas o seu problema é outro, é obesidade, né? Então, o lipedema é um acúmulo de líquido e gordura. Ele vai crescer em alguns locais específicos dos membros inferiores e causa desconforto realmente, né? Tratamento é ruim, um- sabe? Você não vê aquela melhora toda, não vê, né? Aí você indica um tratamento, uma meia elástica para ela, ela não usa, ela acha que uma cirurgia vai resolver,
Às vezes, se é um acúmulo pequeno de gordura, você vai indicar uma Tem lipoaspiração risco, para né? ela, mas aí ela não quer fazer a cirurgia, não quer gastar com isso, né? Então, é realmente um tratamento muito complicado. Então, talvez seja a questão mesmo de trabalhar, é processo inflamatório, né? É um processo inflamatório e muitas vezes, assim, ó, você olha a perna da sua mãe, a tua é igual, igual, sabe? Aquela perna gordinha, entendeu? Se eu apanho o olho Sim, assim, o exame do físico do lipedema, assim, ó, botou o olho, tu já consegue dizer se é lipedema ou se não é. E não adianta, você pode ser super magra, a tua perna vai ser gordinha. Não tem jeito. eu tenho caso na minha família, assim. Herança, herança. Sim. É... Então, qual seria o papel da dieta nesse caso, É, nesses casos? Inclusive até para a questão do linfedema, talvez auxiliaria também? também auxiliaria, né? Mas pro lipedema eu acredito que tem uma influência um pouco maior, tem alguns alimentos, né, que, que retém um pouco mais de líquido e gordura, enfim, isso aí o próprio... Tem que ter uma equipe multidisciplinar, na verdade, você vai ter que ter um nutricionista para te ajudar nessa questão também, entende? Mas Entendi. existe sim. Ô, Letícia, eu vou pedir pra tu colocar aquele vídeo do André. Quero que ele explique algumas coisas pra nós. Chegou minha vez e o melhor é que é sem dor. Ah, eu gostei demais desse vídeo. Pô, ficou legal, né, cara? Nem eu tinha visto ele inteiro. Olha só. É... Que legal, a frase dela, ela começa falando que não tem dor, né? Não Realmente é tem, sem cara. dor? Não tem, é sem dor mesmo. Qual que é o segredo? Isso é mão do cirurgião, né, irmão? É mão do cirurgião. Então, tem algumas coisinhas que a gente vai aprendendo com o tempo, né, João? E, cara, a gente brinca tudo, mas a mão do cirurgião faz muita diferença, tá? Às vezes, na hora que você põe aqui, ó, sabe, se botar o braço, todo o teu peso em cima da perna da paciente, aquela mão pesada, cara, o paciente grita, a paciente já reclama na hora, não volta mais no teu consultório, tá? E, né, Michele, as nossos pacientes sempre falam, né, o doutor tem a mão leve, não é verdade? É. Tá, isso é um dos fatores, tá? Parece brincadeira, mas não é, mas esse é muito importante. Claro. Mas, por exemplo, a glicose que a gente usa tem um pouquinho de anestésico junto, tá? Algumas coisinhas, né? Agulha extremamente fina, agulha importada. A gente usa um resfriador de pele que joga um ar gelado durante o procedimento. Minimiza muito a questão da sensibilidade. Tem a sedação consciente ali, que é uma coisa nova, que isso em São Paulo está bastante difundido. E aqui a gente está trazendo agora para cá. Então a paciente ela fica com uma máscara inalando o gás. Essa é uma mistura de oxigênio com óxido nitroso. E esse óxido nitroso ele promove um relaxamento extremo para o paciente durante o procedimento e tira a dor do procedimento. Entende? E realmente a paciente, na maioria das vezes, as pacientes dormem durante o tratamento. Mas não é aquele sono pesado, não, tá? É super leve, porque ela tá ali, o olhinho fechado, mas ela sabe o que está acontecendo. A gente pede para ela fazer qualquer movimento, ela faz, vira para o lado, vira para o outro, entendeu? Então, cara, são coisas assim que a gente procurou trazer pensando no bem-estar do paciente, porque hoje muita gente deixa de fazer, né? Você já ouviu falar, o paciente muitas vezes vai no teu consultório, se pô, doutor, mas aqui o senhor faz o procedimento sem dor, eu quero ver se é verdade. Porque eu fui no fulano de tal, eu fui na clínica tal, e lá eu sofri pra caramba. Então ela já chega com medo lá.
Então, primeiro você tem que conduzir o papo ali, tem que convencê-la a fazer o tratamento. E aí, depois que ela faz a primeira sessão, ela fica encantada, entendeu? Com o que ela passou. É uma experiência incrível. Outra coisa, esse laser, né? Existem vários equipamentos de laser, certo? E o equipamento que nós temos lá é fantástico. Ele não dói. Ele não dói mesmo, tá? Então, você veja, porque você tem vários tipos, tá? Tem um laser que é uma faixa de preço inicial, outra um preço mais elevado, uma tecnologia maior. E esse cara, esse laser que nós temos é fantástico. Ele é altamente potente, tá? Muitos equipamentos para atingir a veia machucam a pele, então muitas vezes se vê acidente do laser machucando, fazendo feridas na pele para pegar a veia, queimar a pele mesmo. Esse não tem risco, ele não queima. Tá? Então ele atinge diretamente a veia sem machucar a pele. Ah, mas procedimento estético tem risco? Claro que tem. Todos têm. Não tem nada 100% isento de riscos. Então você tem que tomar um certo cuidado, tem que saber manusear o equipamento, ajustar os parâmetros de energia, não pode ir muito, muito forte, entendeu? Uma pele um pouco mais escura diminui a energia, entendeu? Para não machucar a pele. Então, tem todos os cuidados que você tem que ter também. Para o tratamento das varizes e vasinhos, né? Quais são as técnicas que você utiliza? Que eu utilizo hoje, veja, com a aquisição desses novos equipamentos que a gente fez, Uhum. mudou muito a minha rotina de trabalho, tá? Então, veja, hoje eu diminuí a quantidade de cirurgias de 70% a 80%. E consigo fazer hoje tudo no consultório sem cirurgia. Porque eu tenho um equipamento bom de laser, porque eu tenho uma realidade aumentada que eu consigo ver o que está debaixo da pele, Sem contar que entende? melhora o pós, Então, né? veias, exatamente. Então, hoje praticamente eu faço para as veias reticulares e para os vasinhos, eu faço o Clax, que é o que tem de melhor hoje no mundo em termos de estética vascular, tá? Quando você tem uma safena doente, hoje eu não faço mais da moda antiga, que você arrancava a safena, ficava um baita do hematoma na coxa, corte na virilha, aquele corte na virilha incomodava, aquele hematoma ficava uns 6 meses incomodando, entendeu? Hoje não, eu faço tudo com laser endovenoso, você entra com uma fibra no tornozelo, corre por dentro da veia, desce queimando aquela safena, entende? Não precisa arrancar, então quer dizer, é uma recuperação muito melhor, menos dor, menos hematoma. Quer trabalhar no dia seguinte, você trabalha, entende? Então tudo isso veio a trazer benefício para o paciente como um todo. E o pós? Veja, Um dia mesmo? Não quando precisa quando eu ficar com a faço, perna não, não, enfaixada. não. Quando eu faço Clax, por exemplo, que eu uso o laser e a glicose, dia seguinte normal, vida normal. O paciente sai dali, vida normal, tá? Não tem nenhuma restrição. Ah, não tem uma restrição. No verão, a gente só orienta, porque vai ficar um pouco, alguns hematomas no pós imediato, 1, 2 semanas. E aí você orienta para não ter muito, não pegar sol diretamente, certo? Fora isso, não vai pra praia? Faz sem problema nenhum, certo? E vida normal. Quer ir pra academia dia seguinte? Pode ir, certo? Cirurgia. A cirurgia vai depender muito do teu sintoma no pós e vai depender muito do tamanho da cirurgia. Por exemplo, você vai só queimar a safena. Trabalha dia seguinte, vai pra academia dia seguinte, entendeu? Então não muda a tua rotina. Isso é Isso, é um dos importante, né? benefícios que a tecnologia te traz. Agora, quando você vai fazer uma cirurgia convencional, que você vai tirar uma safena moda antiga, pô, é 15 dias sem trabalhar, né? Para você voltar a fazer uma academia, 30 a 60 dias. Sem contar a agressão do sistema linfático que acontece Exatamente, e também, né? machuca o linfático. E Pessoa aí com tem inchaço, edema. inchaço é um edema pós-operatório que muitas vezes incomoda, né? Dura tempo, machuca o nervo. A pessoa fica com uma alteração de sensibilidade, geralmente abaixo do joelho, É. né? Porque se arrancar a safena machuca o nervo, geralmente.
Então é uma morbidade pós-operatória incrível. Não faço mais isso, tá? Os meus pacientes hoje não têm mais isso porque eu faço com laser o tratamento da safena. É importante a gente saber disso, porque no dia a dia eu atendia muito edema de pós-cirúrgico de varizes ou safena. Mas era tardio, não é no pós-imediato, no tardio Tardio, mesmo. geralmente. 7 meses, 8 meses. Então, isso traz muito desconforto. Traz. E a Sem gente. contar a dor que E eu já acaba. peguei muito caso assim de paciente de 1 ano, 2 anos depois, né? E ela roda por vários consultórios para descobrir o porquê do inchaço. É lógica da cirurgia de varizes. Sim, Que machuca, tirou a safena, machucou o linfático. E a gente pensando agora um pouquinho de custo-benefício, né? Porque, pô, acabamos de falar 15, 30 dias parado sem trabalhar. Cara, é um mês de salário. Não, e Às vezes, outra, né? né, João? Olha só a questão. Hoje o laser endovenoso, nenhum convênio dá cobertura, certo? Aí a gente tem que pagar, porque tem uma máquina, tem uma fibra óptica que é para você usar de tratamento. Existe um custo adicional. Muitas vezes o paciente não quer pagar porque acha que está fazendo um grande negócio, entendeu? E não está fazendo um grande negócio. Ele vai ter uma série de problemas depois fazendo a cirurgia à moda antiga, às vezes edema. deixando de trabalhar porque está com muita dor, está no encosto, não é verdade? Os edemas O que tem que inchaço ser tratado. pós-operatório, que depois, dependendo do paciente, pô, aquilo incomoda pra caramba. Então, Exatamente. então veja, ele acha que fez um grande negócio? Não, ele fez um péssimo negócio. Pensa, a Marisa falou 7 meses, a pessoa sentindo dor, o que ela não gasta com medicação, tempo faltando trabalho, às vezes sai muito mais caro, é a famosa economia, Economia. economia, É desse jeito mesmo. porque às vezes é melhor a gente investir um pouco mais, porque é um investimento na nossa saúde, e, e ter uma recuperação tranquila, certeza, é uma coisa. Exato. E assim, né, João? Veja, se você às vezes, vou comprar um carro, né, João? Você vai lá, empresta dinheiro, faz isso, faz aquilo. Às vezes, para você cuidar da tua saúde, você não faz nada disso, né? Eu brinco, né? Hoje, se você entrar num carro, cair num buraco, estragar a suspensão, entortar a roda, menos que 2, 3 mil tu não gasta, né? Agora, se for R$ 500, R$ 400 que seja uma consulta, Não quer pagar. não quer pagar. É. Aí vou no médico do plano. Ou no médico do plano, tudo bem? São prioridades, são escolhas. Escolhas, né? E, doutor André, deixa eu te perguntar uma coisa. Cirurgião vascular, de quanto em quanto tempo a gente tem que ver esse cara? Só quando dói, só quando fica ruim, só quando aperta as coisas? João, a sugestão é que você periodicamente, a cada ano, a cada 2 anos, se não tem doença nenhuma, a cada 2 anos, você consulte um cirurgião vascular da sua confiança, faça uma bateria de exames, faça uma avaliação, né? Se você tem um problema vascular, o ideal a cada 3, a cada 6 meses, dependendo do que você tiver. Se tem varizes, sugestão, trate para evitar as complicações. Se você tem uma doença arterial, faça o acompanhamento ainda mais de perto, porque essa doença arterial pode levar a sérias complicações, como gangrenas, perda de tecido, perda de membro, risco à vida, entende? Enfim, tudo vai depender, mas acredito que ali a partir dos 30 anos você tenha que ter uma sequência mais frequente aí. Sério. Eu acabei esquecendo de perguntar, né? Mas quando passou o videozinho, tinha uma imagem verde assim em cima da perna, né? O que que seria aquilo? Aquele verde, eu imagino que você viu, foi o infravermelho, né? Que você viu? O É, VenViewer. Esse isso. é um equipamento de realidade aumentada, que a gente chama, é um infravermelho que incide diretamente sobre a pele, eu consigo ver as veias abaixo da pele. E ali, através daquela imagem, eu identifico a veia que tem que ser tratada. Se eu não tiver aquele equipamento, eu não consigo ver. Né? Por isso que essa é uma das diferenças do nosso tratamento, João. Porque se você não tem o equipamento daquele, você não vai ver e vai deixar um monte de veia para trás.
E o tratamento não vai ter o mesmo resultado do que se você tiver. Doutor, aproveitando, poderia explicar para nós a questão dos vasinhos que as pessoas fazem e reclamam que volta? Tá? Elas voltam, não volta, porque volta, ou se... Poderia falar um pouquinho para Claro, gente? claro. Se você fizer o tratamento certo, não volta, Uhum. tá? O que acontece? Isso acontecia antigamente até com a gente, né? Antes dessa tecnologia toda. Mas acontece muito ainda em clínicas estéticas, até mesmo, enfim, outros colegas. É, o que que acontecia, né? Você tratava só a veia que você está enxergando, só o vasinho que está enxergando. Aquilo ficava bom, fica bom durante um tempo, mas daqui a pouco, 4, 5, 6 meses, ele está de volta no mesmo local. E tem muita gente que deixa de fazer o tratamento e diz: ah, por que que eu vou fazer secagem disso se não resolve? Se a variz sempre volta, então eu não vou fazer. Então veja, se você não tratar, se você não enxergar a veia que está embaixo alimentando esse vasinho, realmente ele vai voltar. Você não vai ter um resultado efetivo. Você tem que tratar a causa. Ou você tem uma safena doente, trata a safena. Não adianta eu fazer a secagem do vasinho ou tratar a veia com Clax, aquela veia maior, se ela está ligada diretamente a uma safena que está causando a insuficiência dela. Então você tem que olhar o paciente como um todo. Você tem que fazer um bom ultrassom para avaliar as veias internas. Ah, não tem Envolve o safena problema, né? doente? Ah, não tem. Beleza, agora posso fazer o Clax. Vai lá, trata direito. Se não fizer Clax, não tratar a veia nutridora, a veia vai voltar realmente. É isso que acaba acontecendo. Entendi. Entendeu? Porque a gente tem... Muitas pessoas falam, né? Ah, mas elas sempre É voltam, uma sempre queixa voltam. É frequente. uma queixa frequente, né? É. Então, tem que ser tratado a raiz sempre, né? E como é uma coisa nova, Nossa, Marisa, tudo. leva realmente algum tempo para as pessoas ainda entenderem, né? Hoje eu estava gravando lá com a minha equipe e estava mostrando o antes e o depois. Meu, tem casos impressionantes assim de resultados com apenas uma sessão de claques, entendeu? Nossa, Resultados incríveis. Que, claro, quem não faz não tem noção do que acaba acontecendo. é verdade. Eu tenho clientes que a perna tá horrível, né? Feio, e elas não fazem, elas têm medo, elas têm por Justamente. desinformação mesmo. O medo acaba sendo um grande empecilho, né, no tratamento, na cabeça das pessoas. A pessoa cria aquele medo e muitas vezes esse medo impede a pessoa de realizar os seus sonhos, né? Então ela Sim, tem medo da agulha, ela tem medo do hospital, ela tem medo de tudo, ela tem medo da dor. Sabendo que agora a gente pode fazer o procedimento lá no ambiente seguro, sem dor, não é verdade? Sem cirurgia. pois é. Só que às vezes a informação muitas vezes não chega até o paciente. E quando chega, ele fica desconfiado. É incrível. Ele tá vendo aquilo, É muito bom pra ser verdade. não pode ser. Daí ele vai para Não, não é ver. verdade. E mesmo assim ele fica desconfiado. Aí só depois que ele faz, aí é que ele acredita. Deixa eu contar uma história aqui. A minha tia, ela foi fazer um procedimento de varizes, né? E aí orientaram ela a passar uma pomada lá na perna, passar o plástico, né? E até aí tudo bem, né? Mas ela não tinha entendido muito bem a orientação, né? E eles falaram que ela tinha que passar bastante daquela pomada e ela só passou Uma camada uma fina. camada fina. E o que ela sentiu de dor no procedimento não tá escrito. E daí no outro dia ela foi lá na casa dos meus pais, eu tava lá. Ela, eu tô com muita dor, muita dor. Eu falei, mas como que tu tá com dor? Eu falei, o doutor André faz sem dor? Dela, como assim? Daí eu falei, aqui, ó. Aí eu abri o Instagram e mostrei o teu vídeo pra ela, mostrando o procedimento. Aham. E a paciente falando que não tinha dor. Ela não se acreditou. Porque o que ela sofreu, ela Não. falou, não tem dinheiro que pague, né? Você não sentir dor no procedimento. Exatamente. Isso é muito bacana. Mais uma dúvida que eu tenho, porque para nós mulheres é mais complicado. A questão daqueles vasinhos faciais. Laser. Laser, Laser. você trata Também. com normal, Normal.
Porque as mulheres, elas, para a mulher, principalmente, Haja base para esconder às vezes os haja vasinhos, né? base. Exatamente. Tem mulheres que têm no corpo. Sim. Por que acontece no corpo? Porque a gente tem a noção da perna lá, né, que fala-se É muito. pele clara, né? Você vai ver, é pele clara. Origem alemã, né? Muitas vezes. Uma pele clara vai salientar. Muitas vezes você está olhando uma veia ali, mas é uma veia normal em Sim, algumas veias. Mas é da tua característica, muitas vezes. Não que aquilo representa algo grave, claro que não. Mas a pele tão clarinha, às vezes, salienta mais a veia que uhum. está ali, né? Veia no rosto é tratamento com laser transdérmico. E ponto final. Nada de E agulha. rápido, E rápido, ó, sai na rápido. hora. Pois é. Sai na hora, desaparece na hora. Você sabe essas veias grossas que tem, assim, quando a pessoa. Sim, Eles dizem que é a veia do Instagram, você já reparou? Às vezes a pessoa faz um sorriso para aparecer bem no Instagram, daí aparece uma aparece. baita de uma veia aqui, né? Eu acho que até tenho isso. Com laser resolve isso. Só que nem todo mundo quer fazer. E as da mão? Não, da mão, eu tenho colegas que até fazem, tá? Eu acho que não é uma boa. Não? Não é uma boa porque nas mãos o sistema superficial é mais importante do que o sistema profundo. Então vai ter a mão muito inchada no pós, tá? Eu acho que não vale a pena. Tem coisas que não vale a Não pena. vale o risco. Não vale o risco. Entendi. Qual é a relação da trombofilia com as varizes? Bom, olha só, querido, não tem muitas vezes uma relação muito próxima, tá? O que a gente tem aí é a relação da trombofilia com a trombose venosa, que é um entupimento da veia, Uhum. certo? A pessoa pode, coincidentemente, ter até algumas varizes junto e precisar operar. Existe esse medo, né? Existe. Aí, porque, claro, a pessoa tem trombofilia, tem que fazer cirurgia de varizes, tem que ter um certo cuidado no pós-operatório para não ter um novo episódio de trombose. Quem tem trombofilia, primeiro, o que que é a trombofilia, né? Para esclarecer, é uma alteração, é uma doença com uma alteração genética, que pode ser tanto. A pessoa pode até nascer com aquilo ou pode adquirir com o tempo. E essa alteração genética faz com que ela tenha episódios de trombose muitas vezes de repetição. E para você, o ideal seria diagnosticar, obviamente, antes de fazer a cirurgia, mas muitas vezes a pessoa tem a trombose. Depois que ele vai estudar por que teve a trombose, e aí ela descobre que tem a trombofilia. Quem tem trombofilia tem que ter um cuidado maior no pós-operatório, para não ter trombose venosa. Então a gente tem que ter um cuidado maior, tá? Mas você pode operar também, Uhum. tá? Então, eu gostaria de perguntar assim para o senhor, quais que são os mitos assim que as pessoas chegam lá no teu consultório acreditando e realmente não é aquilo, né? Uma das coisas que a gente já viu é a dor, né? As pessoas chegam achando que tem dor e dependendo do procedimento, a maioria não tem. Então, João, o que é bacana, assim, ó, a questão de mito, verdade sobre varizes, tem algumas coisas, mesmo apesar de toda a informação que está aí a nosso alcance, hoje em dia, hoje todo mundo está com o celular na mão, está pesquisando no Google e tal, existem alguns, mesmo apesar de tudo isso, existem alguns mitos que a gente não consegue, sabe? Tem uma coisas que persistem. Exemplo, a pessoa acha que tem varizes e não pode usar salto alto, tá? Para você, acha que tem algum problema? Salto alto e varizes, tem algum problema? O que você ouviu falar? O que tua mãe te falou algum dia? Eu creio assim, bem no meu consciente, assim, que talvez faria mal. Pois é, não tem problema nenhum, João. Beleza? Nenhum. Pelo contrário, o salto é bom para a circulação. Tá? Ele vai prejudicar lá, se usar muito, o tornozelo, o Tornozelo. joelho, a coluna, enfim. Mas para a circulação não tem problema, pelo contrário. O salto ele melhora a função da panturrilha, que é a bomba muscular da perna. Então, melhorando isso, o sangue vai fluir de volta, o retorno venoso vai ser muito melhor. Tá? Outro mito, por exemplo, questão da musculação.
Ah, porque musculação não faço. A pessoa já não gosta de musculação. Ah, mas como dá variz, eu não vou fazer musculação. Vai estourar a Vai variz. estourar tudo. Sim, vai estourar tudo. Não tem nada a ver. Musculação, pelo contrário, eu já vi safena doente ficar boa com a musculação. Entende? Então, não causa variz. Você pode fazer tranquilamente. O que acontece é que durante a atividade física, por conta do exercício, a veia dilata um pouco mais. Passado o exercício, que foi o estímulo, a veia volta ao tamanho original, né? Que mais? Esses são os que mais chamam atenção, assim, né? Você lembra de algum, Marisa, que você tem ouvido da tua mãe, não? Esse do salto é o primeiro de todos, né? Esse a gente escuta todo dia. Será que eles não falavam isso devido à dor? Será que a Não. pessoa tinha variz, daí usava salto, As sentia coisas vão dor? mudando, a informação, claro, naquela época não tinha estudos que mostravam o contrário. Então, a cabeça das pessoas é que Era o que tinha pra era o que tinha pra época, né? Doutor, e o que eu posso fazer para cuidar do meu sistema vascular, linfático? Eu cuidando, alimentação, exercício, o que eu preciso Mesmo, fazer? mesmo cuidando da melhor forma possível, se você tem uma tendência, você vai ter. Ah, Você vai ter. Você olha lá a perna da tua mãe, cheia de varizes. Você fatalmente vai ter alguma coisa. Tu pode não ter a mesma quantidade de varizes da tua mãe, porque você não vai deixar chegar naquele nível, sim. né? Mas a herança familiar manda nisso aí, então não importa o que você faça, você vai ter varizes. Agora, hábitos de vida saudáveis, cuidar com o peso, né? Atividade física, uma coisa disciplinar, assim, que você tenha criado um hábito de fazer. Muitas vezes, eu trabalho de pé o dia inteiro, pô, vou usar uma meia elástica, por que não? Hoje, as meias de hoje em dia são muito melhores do que as de antigamente. Existem algumas meias mais bonitas hoje, né? Uma meias que vão só até o joelho, são suficientes, não precisa usar meia calça, basta até o joelho, né? Enfim, são alguns cuidados que você pode manter. E claro, não deixar acumular as varizes, né? Pô, apareceu alguma coisa na minha perna, vou lá, vou consultar o médico, vou consultar com o angiologista, lá ver o que que ele acha, o que que tem que fazer, buscar uma orientação. Por E isso não só os ir no Google, exames, né? né? Por isso exames sempre, né? Existe, Consultar uma vez por ano, uma dois. existe muito do exame hoje em dia que não tinha antigamente. Exame, por exemplo, você fazer um ultrassom Fácil, né? da vascular, pô, tão acessível hoje em dia, né? Fácil. Como que a gente. Como que você vê no seu dia a dia, né, a importância do fator biopsicossocial, né? Porque a gente vê que algumas pessoas se importam muito com a estética, né? Porque aquilo às vezes acaba frustrando a pessoa, muitas vezes ela deixa de usar uma bermuda, alguma coisa do tipo, porque não quer mostrar as pernas, né? Tu tem casos assim que você vê que a pessoa, depois que faz o procedimento, parece que Ela se liberta totalmente. se aflora? Totalmente, cara. Totalmente. Tá? Melhora a autoestima de um jeito, ela fica mais confiante. Né? Imagina, ela ficou vários anos da vida dela se escondendo porque ela sentia medo. Ela não conseguia fazer aquilo. Porque tinha medo da dor, tinha medo do procedimento, medo que tinha que fazer cirurgia. Daí ela chega lá no consultório, ela vê que não é nada disso. E ela realiza o sonho dela, ela se transforma. Né, Michele? A gente encontrou uma paciente essa semana que ela operou com a gente. Ela, depois da cirurgia, uma outra pessoa completamente diferente. Tá? Ela chega lá, ela passou a fazer atividade física, ela perdeu peso depois disso. Então ela já chegou, antes era uma pessoa fechada, chegava no consultório, chegou dessa outra vez conversando com todo mundo, sendo, uma coisa incrível como ela muda. E muitas vezes, Autoestima, João, né? assim, o que acontece? Pessoas às vezes não procura auxílio, não procura tratamento porque acha que vai ser um custo exorbitante que ela não pode pagar. E não é nada disso, tá? E não é nada disso. Aposto que se ela, por exemplo, se ela tivesse que fazer uma cirurgia plástica, botar uma prótese de silicone, ela faria. Mas muitas vezes ela não quer
gastar com a perna dela, que também não é só uma questão, não se trata só de beleza, se trata de saúde também. Mas ela não quer, não está dentro das prioridades dela. E está tudo certo, não tem nenhum problema nisso. Mas hoje você comparar um tratamento desse que a gente faz com outros procedimentos estéticos feitos por aí, não está nada fora. Nada fora. Então, é acessível sim. Legal. Vou partir agora para as considerações finais. Marisa, o que você gostaria de acrescentar? Surpresa. Então vamos, Começa. então vamos pular para o Dr. André. Dr. André, suas considerações finais, o que você tem a dizer para o pessoal de casa, um resuminho aí do que a gente falou, de repente. Bom, João, o que eu gostaria de deixar para o paciente que está em casa, para o paciente vascular que está em casa, né? Que não se trata apenas de estética, né, João? Se trata de saúde. Tanto que um dos temas difundidos pela nossa sociedade brasileira de cirurgia vascular é a saúde vascular. É você cuidar bem da tua saúde como um todo, exames periódicos, colesterol, triglicerídeos, procurar o cardiologista cada 6 meses, um ano, cuidar da pressão arterial. Pressão arterial é muito importante, né, nas doenças circulatórias. Cuidar das veias da sua perna, não deixar isso acumular, porque o grande problema dessas veias é a sequela que elas provocam. E eu considero, dentre as sequelas, a úlcera venosa a pior delas. Você não imagina, eu já tratei muita ferida, eu já trato alguma coisa ainda, mas já tratei muita ferida, é o tamanho do prejuízo que aquilo causa na vida do ser humano. Em todos os sentidos, ela deixa de trabalhar porque ela está com dor, ela tem que fazer curativo todo dia naquela ferida, e aquela ferida fica anos aberta, anos. Só que ela não sabe que muitas vezes, para fechar aquela ferida, ela vai precisar fazer uma cirurgia. Porque você fez lá um ultrassom que mostrou uma safena doente. Pô, vai lá, trata. Tira a safena, tira as veias que estão causando essa ferida, fecha essa ferida. Então, muitas vezes as pessoas morrem com isso, sem ter o conhecimento de que pode curá-las. Não é verdade? Então, isso é o que eu queria deixar hoje aqui como recado, para que todos cuidem da sua saúde como um bem precioso. E a tendência é se deixar as varizes é só piorar, né? Só piorar com o tempo. Só piorar com o tempo. Bom, gostaria de agradecer o pessoal de casa, né, que nos acompanhou até aqui, assistiu. Quem ainda não é inscrito, se inscreva, deixa o like, comenta se você já passou ou conhece alguém que passou por uma situação parecida, né? Qualquer um de vocês que precisar procurar o Dr. André Freitas, bairro América, Rua Orleans. Isso aí, Orleans. Orleans, eu vou deixar o Instagram dele, eu vou deixar os links do site também, então vocês podem procurar ele, pode conhecer o trabalho dele lá no Instagram, ele tem bastante material, muito legal o Instagram dele. E agradeço a todos até aqui. Muito obrigado, pessoal. Eu agradeço a oportunidade, viu, João Marisa, de estar aqui. Uma sexta-feira, né, João? Sexta. E foi muito legal participar daqui, cara. Quando precisar de outras vezes, só dá um alô, tá? Eu convido a todos, né, que entrem lá no meu Instagram, dr.andrefreitas. Todo dia a gente coloca algum conteúdo novo e tem bastante coisa legal ali para você ver. Quem sabe um dia você cria coragem e vai lá tratar com a gente também, tá bom? Grande abraço. Muito obrigada. Valeu.